Retornando então do nosso intervalo, nós estamos na segunda parte da quarta aula. Segunda parte da quarta aula, nós estamos falando sobre louvor e sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor quando tudo diz que não e você pisa na tua carne, pisa na tua alma e louva o Senhor e exalta o Senhor e adora o Senhor. Então nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre sacrifício. Por quê? O sacrifício ele pode ser importante, porque é uma atitude de você treinar sua alma, uma atitude de você treinar aí o seu corpo, tua carne, né? Primeiro Crônicas, capítulo 21, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 24. 21, 24, ele nos diz assim: E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes, pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Para que não ofereça holocausto sem custo. Davi fez o que era mal aos olhos do Senhor, a mão do Senhor começou a vir sobre a nação de Israel, o Senhor começou a matar um monte de gente, e aí o juízo de Deus veio, e até Ornã viu o anjo do Senhor com a espada e iria destruir tudo aquilo, e Davi quis ofertar um sacrifício ao Senhor. E quando ele ofertou um sacrifício ao Senhor, ele foi até Araúna, ou Ornã, e Araúna disse: pode pegar o que você quiser, rei, olha, pega aí os animais que você quiser, sacrifique a Deus para parar essa praga. E Deus diz, e Davi diz: de jeito nenhum eu vou oferecer ao Senhor algo que não me custe. Ele entendeu que ele tinha que oferecer ao Senhor uma oferta de valor. Ele entendeu que ele tinha errado, que ele tinha enumerado o povo quando Deus mandou não numerar o povo. E aí aquilo que estava acontecendo era castigo de Deus. E ele vai e compra a eira, compra os animais e paga pelo preço que lhe é devido. Então ofertar ao Senhor algo que custe, algo que realmente de valor. É a mesma coisa que você dizer que ama alguém, mas você na hora de presentear, na hora de dar alguma coisa para essa pessoa, você pega o que você ganhou de presente, o que você não comprou, o que você não pagou por aquilo, né? O que não fez diferença para você. 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro. A fé é algo precioso, é algo mais precioso do que o ouro, e ela é provada. Mas quando ela for provada, se acha em louvor. Quando você está passando pela pressão, pela prova, quando você está passando pelo fogo, e o fogo de Deus, ele queima as impurezas, o fogo de Deus, ele queima o que não agrada a Deus, o fogo de Deus, ele queima, na verdade, o que o Senhor reprova. Então, na verdade, o que acontece? Esse fogo de Deus é para nos purificar. Né? Por que o ouro passa pelo fogo? Quando o ouro passa pelo fogo, é para depurar, é para ele valer mais, é para queimar a impureza que perde o valor do ouro, que desvaloriza o ouro. Então, quando passa pelo fogo, queima só a impureza e purifica o ouro, e o ouro fica mais valioso. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Meus irmãos, tem de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz, desenvolve a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Tem de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve paciência. Então, toda vez que você perde paciência, vai vir luta. Toda vez que você perde paciência, ou muitas vezes num vício de linguagem, ai, Senhor, dá-me paciência. A luta aumenta, a batalha aumenta. Por que a batalha aumenta? Porque para Deus dar paciência tem que vir prova, e a prova que vai desenvolver a paciência. A prova que vai desenvolver aí é o resultado. Então, na verdade, quando você for provado, quando você estiver passando pela prova,
O Senhor quer em você um espírito de louvor, um espírito de gratidão. O Senhor quer achar em você um sacrifício de louvor. E o sacrifício de louvor, como diz o salmista, é um espírito quebrantado. É um espírito quebrantado. Salmo 51, 17 nos diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Existem alguns exemplos na palavra de Deus. A situação de Ana, né? Quando Ana mudou de atitude. Todos os anos ela ia para o templo, ela chorava e não comia, ficava irada, porque Penina a irritava. Mas no ano em que ela decidiu quebrantar o coração e ir diante do altar e fazer um voto: tá bom, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. É como se Deus olhasse dos céus e falasse: Ana, era isso que eu estava esperando. Muitas vezes a resposta de oração não vem porque nós não fizemos a oração que Deus quer ouvir. Muitas vezes a resposta de oração não vem porque Deus quer mudar algo em nós. Quando Deus não muda alguma coisa nas nossas vidas, é que Ele quer mudar um coração no nosso ser. Quando Deus não dá uma resposta do que você está pedindo a tempo, é porque você precisa sondar o coração de Deus e ver o que Ele precisa mudar dentro de você. Quando Ana mudou o coração, Deus mudou a história dela. Quando Ana mudou o coração, Deus respondeu a oração dela. Vamos lá para 1 de Samuel, capítulo 1, verso 11. Verso 11 vai nos dizer assim: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentardes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e fizeram à sua casa, Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. Sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então eu o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. É tremendo nós vermos aí Ana
mudou de atitude. Ana mudou. Todos os anos ela subia ao templo, ela chorava e não comia. Todos os anos ela subia ao templo, ela chorava e não fazia nada, e não orava. Ela voltava pior, ia para a casa do Senhor, mas voltava pior, porque Penina a irritava e ela ficava brava, e aquela situação toda, aquela loucura. E aí então, num ano, Ana decidiu mudar de atitude. Ana decidiu fazer um voto ao Senhor. Ana decidiu fazer um sacrifício de louvor. Quando Ana mudou o coração, Deus mudou a situação de Ana. Quando Ana mudou, a mudança começa dentro de nós. Muitas vezes o louvor, a adoração, nos faz enxergar o que Deus quer que nós mudemos. Então, o louvor, nós entramos na presença de Deus pelo que Ele fez. E lembrando a Deus pelos seus feitos, Deus vai nos direcionar ao que nós devemos fazer. A adoração é entrar na presença dele pelo que ele é. E entrando na presença dele pelo que ele é, nós temos que fazer ações de graças, agradecer um Deus tão santo, tão digno, tão reto, tão justo, tão puro, se lembrar de nós, nos amar quando éramos ainda pecadores, nos resgatar, mesmo estando afastados de Deus, separados de Deus. Vai lá comigo para Gênesis capítulo 22, porque no Gênesis capítulo 22, Deus manda Abraão matar a seu filho Isaque. Agora, Deus não queria que o menino morresse, Deus queria ver o coração de Abraão, Deus queria ver como que estava a situação do coração de Abraão. Capítulo 22, Abraão e Isaque, nos diz assim o texto, verso 1. E aconteceu depois destas coisas, que colocou Deus Abraão à prova, e disse-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho. Quando o texto diz teu único filho, não é que Deus não sabia de Ismael ou estava desconsiderando Ismael. Deus está dizendo, teu filho da tua aliança, o teu filho com Sara, o teu filho com a tua esposa, o teu único filho com a tua esposa, teu filho Isaque, a quem amas. E vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Ao terceiro dia, 3 dias de caminhada, imagina a agonia desses 3 dias, ele andando com o filho Isaque, sabendo que ele vai sacrificar o filho Isaque. Isaque tinha por volta aqui de 12 a 14 anos, Isaque estava aqui já na sua adolescência, e agora ele está indo para sacrificar, ele está acompanhando, e de repente Isaque pergunta, pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro? Vamos seguir a leitura, versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha que coisa interessante. Deus pede o filho em sacrifício, ele está subindo o monte do sacrifício, mas para adorar. Havendo Abraão adorado, adoração, um sacrifício de adoração. Fica aqui com o jumento. Por que ele pede para os moços ficarem ali com o jumento? Para lá em cima ele não ser tentado de sacrificar o jumento. Deus não aceitava sacrifício de jumento, mas para ele não ser tentado a isso, ele já abriu mão daquilo que poderia ser a tentação dele mais para frente. Ficai-vos aqui com o jumento, porque eu e o moço vamos subir o monte do sacrifício, mas havendo adorado. Ele está chamando esse sacrifício de adoração. Havendo adorado, tornaremos. Ele sabia, o Novo Testamento vai dizer que nesses 3 dias de caminhada, Abraão teve a visão de Cristo glorificado, de Cristo ressurreto. Se ele viu Cristo, todo o sofrimento, toda a luta, tudo que ele passou, a crucificação, a morte, e ao terceiro dia Deus o ressuscitou, ele disse, esse Deus pode ressuscitar meu filho. Se Deus vai fazer isso com o filho dele, ele pode fazer com o meu. E havendo adorado, tornaremos a vós. Havendo adorado, retornaremos. Isso é algo maravilhoso de nós podermos ver a fé desse homem, né? Tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, foram ambos juntos.
Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele lhe disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Jeová Jireh, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para você o cordeiro do holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, teu único. Então levantou-se Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, Jeová Jireh, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negastes o teu único filho. Não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uzo, seu primogênito, e Buzo, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quéside, e Azo, e Pildas, e Didlaf, e Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá, e lhe deu também Teba, Agaã, Ataás e Amaaca. Deus manda Abraão sacrificar seu filho Isaque, e Abraão obedece. Abraão cumpre o chamado do Senhor, mas quando ele vai subir o monte do sacrifício, ele diz: Tendo nós adorado, tornaremos a vós. Muitas vezes adorar ao Senhor vai ser na pressão, na dor, no momento de angústia. Adorar ao Senhor independe da situação que você está passando. Adorar ao Senhor independe da condição que você tem. Não é para adorá-lo só quando tudo vai bem. Tem que adorar pelo que Ele é. A despeito do que você esteja vivendo ou do que Ele esteja fazendo, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Foi assim com o próprio Senhor Jesus Cristo no Getsêmani. No Getsêmani, Jesus mortificou sua alma. A vontade dele não era passar pela cruz, ele sabia que humanamente iria doer. Ele sabia que não seria fácil aqueles cravos entrando nas suas mãos, entrando nos seus pés, aquela coroa de espinhos na sua cabeça. Vamos lá para Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, do verso 36 a 46. Jesus no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo a segunda vez, orou, dizendo: Meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Se este cálice não pode passar de mim sem o beber,
faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado a hora, eis que é chegado o que me trai. A gente observa que Jesus sobe aqui ao Monte das Oliveiras, sobe ao Getsêmani para mortificar a sua carne. Em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele praguejou. Ele pediu sim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas olha, não seja feita a minha vontade, mas a tua, prevaleça a tua vontade. Essa deve ser a nossa atitude de oração, louvor e adoração. Oração, pedidos a Deus. E não é pecado pedir, pode pedir e dar-se-vos-á. Louvor, agradecer a Deus pelos feitos que Ele tem feito, pelas obras, pelas realizações dele nas nossas vidas. Mas a adoração é o mais alto nível de comunhão e intimidade, porque independe do que Ele faz. É pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele será para todo sempre o justo juiz. Vamos falar um pouquinho sobre formas de louvá-lo ou expressões físicas de louvar e adorar ao Senhor. O louvor ele tem que ser expresso por manifestações físicas. Por exemplo, palmas, assovios, gritos, celebração, cântico, danças. Tudo que produz som pode louvar ao Senhor. Inclusive o shofar é um instrumento que produz som e pode ser usado para louvar ao Senhor. Agora, uma das maneiras de expressar, demonstrar o louvor é se colocando em pé, se levantando, em reverência ao Senhor, um sinal, uma atitude, ficar em pé para louvá-lo, ficar em pé para adorá-lo. A espontaneidade de se levantar na presença de Deus para adorá-lo. Salmo 134, verso 1. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos, que assisti, ou seja, ficando em pé, expressando fisicamente tua atitude. Você sabe que o judeu, principalmente hoje diante do monte do Muro das Lamentações, ele se movimenta para trás e para frente, ele faz esse movimento dizendo: todos os meus músculos juntas, artérias, ossos se movimentam diante de Deus. Ele está dizendo: todo o meu ser te louva, todo o meu ser te adora, todo o meu organismo, todo o meu corpo se move diante da tua presença. Salmo 135, 1 e 2. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Tanto no tabernáculo quanto no templo não tinha cadeira. Tanto no tabernáculo quanto no templo não tinha local para se sentar. Eles que assistis na casa do Senhor, eles ficavam em pé para poder louvar ao Deus Todo-Poderoso e exaltar ao único que é digno de louvor e glória. Segundo Crônicas, capítulo 5, verso 12 a 14. Segundo livro de Crônicas, 5, 12 a 14. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus.
Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Que nós possamos ter essa experiência, que nós possamos viver esse sobrenatural de Deus. Nós que assistimos na casa do Senhor, possamos ficar em pé diante da presença santa. Há um tempo atrás, em sinal de reverência, sempre que entrava um professor na sala de aula, os alunos se colocavam em pé, em sinal de respeito, de reverência. E o que dizer diante do Deus Todo-Poderoso? Realmente se levantar diante da presença de um Deus tão santo para se prostrar diante da sua presença. Voltando ao Salmo 134, eu encontro uma segunda expressão física, que nós já até falamos dessa expressão física, voltando as palavras ao original. Mas Salmo 134:2 diz: levantai as mãos no santuário, bendizei ao Senhor. Uma outra expressão física de você louvar e adorar ao Senhor, erguendo as mãos. Erguendo as mãos. Salmo 28:2 também vai nos dizer: ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Um sinal de rendição, um sinal de dizendo: eu me rendo, Senhor. Você está demonstrando uma expressão física para poder louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Salmo 63:4 nos diz assim: assim eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 143:6 estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. É claro que o Senhor vê e sonda o coração, mas assim como a boca fala do que o coração está cheio, assim as nossas expressões têm que condizer com o sentimento do coração. Então, estendendo as mãos ao santuário, estendendo as mãos ao Senhor, você está demonstrando que você está se rendendo, está declarando: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de ti. 1 Timóteo capítulo 2, verso 8 nos diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Paulo está dizendo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Com o estender das mãos, com o levantar das nossas mãos. E o resultado é de um corpo santo e uma vida santa. Outra forma de você expressar fisicamente o louvor e a adoração é batendo palmas, aplaudindo. Salmo 47, verso 1 nos diz: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Aplaudi com as mãos todos os povos. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Alguns querem forçar o texto, a interpretação, dizendo que eles estavam com flor, a flor de palma. Não, é palmas mesmo nas mãos, é aplaudindo a majestade ao Rei dos Reis, ao Santo dos Santos, que estava sendo entronizado, num sinal de respeito, reverência, num sinal de temor e tremor, num sinal de adoração, aplaudindo com as mãos. Outra expressão física para você demonstrar diante do Senhor é inclinando-se e ajoelhando-se. Inclinando-se e ajoelhando. Salmo 95:6. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ó vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Filipenses capítulo 2, verso 10, Paulo nos diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ó vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios 3, 14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
a importância de nós nos ajoelharmos para adorarmos, para louvarmos, para orarmos ao Senhor. Assim também, como esse próprio texto de Salmo 95:6, além de falar de ajoelhar, ele também fala de prostrar-se. Uma outra forma física de você expressar louvor e adoração é se prostrando. Então vamos ver de novo. Ó, vinde, adoremos, prostremos. Prostremo-nos, prostremos, se prostrar, não só ajoelhar, mas colocar o rosto em terra, se prostrar diante do Senhor que nos criou. Neemias capítulo 8, verso 6 nos diz: E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém, levantando as mãos, inclinando-se, e adoraram com o rosto em terra, prostrando-se perante o Senhor. Prostrar-se demonstra literalmente entregar-se sem reservas, entregar-se totalmente, sem condição de força, permissão completa, com o rosto em terra. Uma outra forma de você expressar fisicamente louvor e adoração é com danças. Salmo 149, verso 3. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufre e harpa. Louvem o seu nome com flauta. O termo com flauta aqui no original é com danças, celebrando ao Senhor, dançando na presença dele. Salmo 150, verso 4. Louvai-o com a dufe e a flauta. Louvai-o com os instrumentos de corda e com flautas. Veja que ficou redundante, flauta e flauta, porque no original, essa segunda flauta aqui é com danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com danças, dançando, celebrando, se alegrando diante da presença do Senhor. Jesus, quando estava contando uma parábola aos seus discípulos, a parábola do filho pródigo, ele cita na palavra que estava havendo festa. Ele cita na parábola, Lucas capítulo 15, verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. É bem verdade que esse filho pródigo volta para os braços do pai, representa justamente Deus e aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. E Jesus conta nessa parábola que o outro filho mais velho, ouvindo a música e vendo as danças. Dança na presença do Senhor, em celebração, em alegria, em festa, em santidade, sabendo que Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Dançar no original quer dizer hakad, e hakad significa saltar loucamente de alegria, saltar loucamente de alegria. Expressava danças clássicas. Os reis antigamente, quando eram entronizados, quando eram chamados, quando tinha celebrações, as pessoas dançavam na presença do rei. Não uma dança sensual, não uma dança erótica, mas as pessoas tinham danças clássicas na presença do rei, para o rei ser entronizado. E assim também o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Salmo 37,4 diz: deleita-te também no Senhor, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. O deleitar-se aqui é justamente dançar, celebrar, expressar alegria através dessa expressão física, as danças. Êxodo capítulo 15, verso 20 a 22, a dança de Miriam e as mulheres. Agora, vamos fazer aqui uns cálculos, né? Vamos fazer aqui alguns cálculos para a gente poder entender o que está acontecendo no texto. Olha só. Quando Moisés nasceu e Joquebede, a mãe de Moisés, guardou o menino, escondeu o menino por 3 meses, e depois de 3 meses, ela não tinha mais como esconder a criança, e aí então ela prepara um cestinho, betuma o cestinho
e põe o menino no cestinho e coloca o menino no rio Nilo e coloca ele nas mãos de Deus. Miriam, a irmã mais velha, deveria ter por volta de 7 a 9 anos, vai por meio da mata, vai por meio da floresta, vendo aonde o cestinho está indo e aonde o cestinho vai parar. Aquele Nilo tinha muitos crocodilos, tinha muito jacaré, e ela estava preocupada, e ela queria ver aonde o cestinho ia parar, o que ia acontecer com seu irmãozinho. Se ela tinha por volta de 7 a 9 anos, a hora que o cestinho para ali nas mãos da filha de Faraó, ela vai logo correndo e fala: minha senhora, quer que eu pegue uma mulher das hebreias para cuidar da criança? Então, com certeza, ela já conseguia falar, ela já tinha por volta aí de 7, 8, 9 anos, talvez até mais. Mas o que eu quero dizer com isso? Aqui, quando Miriam vai dançar, Moisés já estava com mais de 80 anos. Se Moisés estava com mais de 80, Miriam então tinha 87 a 90 anos. Olha só que impressionante. Uma mulher de 87 a 90 anos, verso 20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, a irmã mais velha, tomou o tamboril da sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Com tamboris e com danças. Uma senhora de 90 anos. Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Os cavaleiros dos soldados de Faraó tinham morrido no mar, que se fechou quando Moisés estendeu a vara. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Ela celebrou, ela dançou, eles acabaram de ter uma vitória tremenda e ela começou a adorar ao Senhor, cantando as suas experiências. Agora vamos para Lucas capítulo 10, verso 21, Lucas 10, 21. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. O termo no original aqui para Jesus se alegrou no grego, está escrito agalial. Jesus agalial. E agalial significa exultar, regozijar extremamente, estar cheio de alegria, ter uma alegria excessiva, um gozo profundo, dançar. Jesus, na verdade, dançou no Espírito e exultou de tremenda alegria. Uma outra forma de você demonstrar fisicamente, expressar fisicamente alegria e colocar em gestos físicos do louvor e da adoração é tocando instrumentos musicais, e não há nada, nenhum texto melhor para dizer isso do que Salmo 150. O salmista exorta toda criatura a louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, todos os instrumentos podem ser feitos para louvor da glória de Deus, com tudo que é tipo de instrumento. Olha só o Salmo 33, de 1 a 3, nos diz assim, Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai-o com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, Mas há momentos de quebrantamento e de contrição que uma das expressões de podermos louvar ao Senhor é em silêncio, se calando em silêncio, só contemplando e degustando a presença
pura e santa do nosso Deus. Eclesiastes capítulo 3, verso 7, nos diz assim: tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Então, uma das maneiras é também estar calado diante da presença desse Deus Todo-Poderoso. A importância de nós sabermos como louvar ao Senhor em silêncio, calado, só contemplando a sua presença e a sua majestade. Outros chorando diante da presença de Deus de alegria. Sabe aquele choro que estava entalado e quando você tem uma bênção, uma resposta de Deus tão grande, você se alegra e chora na presença de Deus? Olha só, Neemias capítulo 8, verso 9 e 10 nos diz assim: e Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis e nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai as porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Assim como você pode chorar na presença do Senhor, em gratidão, em alegria, você pode rir também na presença do Senhor. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estavam 70 anos do cativeiro babilônico, muitos tinham nascido no cativeiro babilônico e agora estavam voltando à sua pátria, agora estavam voltando à sua nação. Provérbios capítulo 17, versículo 22. Provérbios 17, 22, um texto muito conhecido, que nos diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. O coração alegre serve de bom remédio. Provérbios capítulo 15, verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Pela dor do coração o espírito se abate. Coração alegre, a palavra no original é sachak. Sachak, que significa dar gargalhadas, regozijar-se, alegrar-se com grande alegria, celebrar. 2 Samuel capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6, verso 14 a 16. A alegria que Davi não conseguia conter, Davi não conseguia se controlar. 2 Samuel capítulo 6, 14. E Davi saltava, bailava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo e ao som da trombeta. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, Mical o desprezou no seu coração. Havia uma diferença cultural. Davi é o homem simples do campo e Mical, a princesa do primeiro rei, cheio de pompa, etiqueta. E Davi estava preocupado mais com Deus. Mical estava preocupada mais com a aparência. Davi estava preocupado mais em agradar a Deus e expressar a sua alegria diante do Senhor. Mas Mical estava preocupado: o que vão dizer as pessoas? Isso é uma postura de rei? Então, na verdade, nós vemos aqui, muitas pessoas não vão entender a sua expressão de louvor. Muitas pessoas não vão conseguir compreender a sua forma de expressar-se diante de Deus. Jó capítulo 8, verso 20 a 22. Jó 8, 20, nos diz assim: eis que Deus não rejeitará o reto e nem toma pela mão aos malfeitores, até que de riso te encha a boca e os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão e a tenda dos ímpios não existirá mais. Deus não vai rejeitar ao reto até
que ele vai encher a tua boca de riso. Que maravilha, que alegria. Outra forma de você expressar o louvor e adoração é marchando. A estratégia que Deus deu para Josué em Jericó. Marchar. Capítulo 6 de Josué, de 2 a 5. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando longamente a buzina do chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual frente de si. Formas, maneiras, expressões de você poder louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor, marchando, andando, fazendo uma caminhada de louvor, de celebração ao Senhor, assim como também foi a estratégia que Deus deu a Josafá diante de uma batalha que ele não tinha forças. Segundo Crônicas 20 a 22. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Louvar ao Senhor com marchas para que ele possa ser adorado e ser exaltado. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre mais expressões de louvor, mais demonstração física de como louvar, exaltar e glorificar ao nosso Deus. Até daqui a pouco.